volume de cilindro, tá? Então, a gente vai primeiro ver a área do círculo, que eu vou usar para calcular o volume. O círculo é toda essa região fechada, tá? Não é só o anel com tudo dentro, é o círculo. Como que eu calculo a área do círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Vamos ver um exemplo aqui. Qual a área de um círculo de raio 3? Então, eu tenho o círculo, raio. O que é o raio? Vai do centro até a borda. Então, calculando a área dele, π vezes o raio ao quadrado. π é um número racional, ele é infinito para lá e eu não sei prever qual número é se eu não calcular, tá? Então, vai ficar 3,14 π. Então, vou usar ele aqui. π vezes r ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3,14, que é o valor do π. Eu vou ter 28,26. Aqui eu tenho um cilindro. O cilindro é uma figura formada por um círculo, dois círculos, nas bases superior e inferior. Ok? A gente vai ver cilindro reto. O que é cilindro reto? Ó, ele vai ficar certinho aqui, formando o ângulo de 90 graus. Tá? Como que eu calculo a área do cilindro, o volume de um cilindro? Tá? Antes de mais nada, volume. O que é o volume? É a capacidade que o copo possui. Nesse caso aqui, quanto de suco cabe dentro desse copo? Isso é o volume. Tá? Então, ó, você vê que eu coloquei o meu suco aqui, é meu copo, viu, gente? Eu bebi esse suco, estava bom demais. Então, a capacidade que contém o copo é o volume dele. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho um círculo. E eu medi lá no meu copo, o raio dele deu 2,4. E a altura deu 17 centímetros. Tá? Isso é aproximado. O volume eu calculo pela área da base vezes a altura. A área da base eu vou chamar AB. Como aqui tem A, eu vou indicar a altura pelo H. E é muito comum aparecer em vários lugares a altura como H, tá? Então, volume igual a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? π vezes o raio ao quadrado. Meu π, 3,14 vezes o raio, que é 2,4 ao quadrado. Usando a calculadora, deu 18,09 centímetros quadrados. Tá? Quando vocês forem fazer as contas, podem usar à vontade a calculadora, ok? O volume vai ser a área da base, que eu já calculei, 18,09 vezes 17, que é a altura. Dá em torno, aproximadamente, 307 centímetros, 47 centímetros cúbicos, tá? É bem aproximado isso daí, tá bom? Porque o copo não é exatamente um cilindro. Se você observar o círculo da base superior, ele é maior que o círculo da base inferior, tá? Então, ele não é muito bem, eu só estou aproximando para a gente ter uma ideia, explicar o que é volume. Então, capacidade, transformando capacidade. A unidade padrão de capacidade, de volume, é o metros cúbicos. Vou chamar de M3. E tem outra medida que também é padrão, é o litros. Vou chamar de L. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Que é aquela caixa d'água padrão que tem de 1.000 litros. A mais antiga de amianto era no formato de um cubo. Então, ela é de 1 metro. Então, ela tem 1.000 litros. Eu também tenho centímetros cúbicos, que é bem usual. O ml, mililitros. Centímetros cúbicos é igual a 1 mililitro. O meu copo lá, que eu tinha 307, vou arredondar para 300 centímetros cúbicos, ele vai ter em torno de 300 ml. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos agora. Determine o volume de um cilindro reto, de raio da base medindo 10 centímetros e a altura medindo 12 centímetros. O raio da base é 10, a altura 12. Volume, área da base vezes a altura. Área da base, πr ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vai dar 100 π. Veja, ele não deu medida do valor de π, então eu deixo só escrito π ali, não vou calcular. Então, área da base, volume, é igual a
área da base vezes a altura, 100 π vezes 12, 1.200 π centímetros cúbicos. Essa é a resposta. Ok? Continuando aqui. Qual a altura de um cilindro reto que tem raio da base medindo 8 centímetros e volume 640 π centímetros? Então, ele já me deu. Ó, o raio é 8, volume 640. Com o raio, eu consigo calcular a área da base. Porque eu vou usar no meu volume aqui, ó, a área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, 64 π. O volume, a área da base vezes a altura, o volume ele me deu 640. A área da base eu calculei, 64. E a altura é o que ele está perguntando, qual a altura do cilindro, vezes a altura. Se ele está multiplicando aqui, o 64 vai passar para lá dividindo. Então, ó, 640 dividido por 64. O π corta, ficou 640 dividido por 64, vai dar 10 centímetros de altura. Tá? Determine o volume do cilindro da figura. Então, vamos lá. Volume é a área da base vezes a altura, π vezes r ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, 25 π. 25, a altura. Volume, área da base vezes a altura. Sempre, qualquer figura é área da base vezes a altura para volume, tá? 25 vezes 15, 375 π centímetros cúbicos. Próximo exemplo. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é 10 metros, como mostra a figura a seguir. Qual é o volume em litros desse reservatório? Considere π igual a 3. Então, eu quero o volume em litros. Então, área da base vezes a altura, a área da base. Quem é a minha base? É π vezes o raio ao quadrado. Raio 2, ó, π vale 3, que ele pediu, 3 vezes 2 ao quadrado. Já emendei multiplicando pela altura, 10. Então, 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4, 12. Vezes 10, 120. 120 metros cúbicos. Tá? Então, ele pediu em litros. Eu calculei em metros cúbicos. Agora, vamos fazer a transformação. Eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, se eu tenho 120 litros, eu vou multiplicar por 1.000. Dá 120.000 litros. O reservatório possui a capacidade. Próximo. Um cilindro possui volume igual a 1,5 litros e seu diâmetro mede 100 centímetros. Qual a medida da altura desse cilindro? Considere π igual a 3. Olha lá, o que é diâmetro? Diâmetro vai daqui até aqui. Certo? Então, o raio vai ser metade do diâmetro, 5 centímetros. O raio 5, volume 1,5 litros. O que significa 1,5 litros? É igual a 1.500 ml. E 1 ml é igual a 1 centímetros cúbicos. Então, eu tenho 1.500 centímetros cúbicos. Agora está tudo em centímetros, mesma unidade de medida, eu posso aplicar a fórmula. A área da base vezes a altura. Na minha base, π vezes r ao quadrado, 3 vezes 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, vou ter 75. Certo? 1.500 é o meu volume. No lugar da área da base, vou colocar o 75 que eu calculei, vezes a altura. Agora é só passar para lá dividindo. 1.500 dividido por 75, 20 centímetros. Então, a altura desse cilindro aqui é 20 centímetros. Ok, pessoal? Então, é só isso aí.